Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Decidimos iniciar já porque os nossos convidados já estavam a discutir a situação política no Reino Unido e acho que era bom que partilhassem as suas opiniões com a plateia. Uma justificação, a Luísa Meireles estava anunciada, mas por um motivo de saúde, pelo qual pede desculpa, não pode vir. E, nesse sentido, sem mais delongas, eu passaria a palavra ao Carlos Jalali, que conhecem, o autor deste livro Partidos e Sistemas Partidários, que irá fazer uma breve introdução. Agradeço muito a presença de ambos, quer do Carlos, quer do David Diniz, e depois, seguidamente, o David Diniz irá fazer o que entender do ponto de vista da sua intervenção e eu depois também, se calhar, faço algumas perguntas e o público também. Obrigado. Antes de mais, obrigado a todos por estarem aqui neste dia muito quente. Acho que a temperatura do debate também vai refletir aqui a temperatura que sentimos cá fora. Antes de começar, queria só agradecer, em primeiro lugar, ao António e à Fundação pelo convite para escrever este ensaio. Gostei muito de escrever este ensaio. Para aqueles que já o leram, espero que isso se reflita nas páginas do ensaio. Para aqueles que ainda não o compraram, comprem muitos exemplares, ofereçam aos vossos pais, aos vossos irmãos, namorados, é uma excelente prenda. E também muito obrigado, David Inês, por estar cá para podermos debater este ensaio. A ideia central do ensaio é refletir sobre os sistemas partidários e os partidos políticos. Nós ouvimos falar muito destes dois conceitos e ouvimos muitas expressões como sem partidos não há democracia, mas acabamos por não explorar o que são sistemas partidários e que papel é que desempenham no funcionamento da democracia. E, portanto, o objetivo deste ensaio é um bocadinho esse, é tentar compreender o que são os sistemas partidários e, por implicação, também os partidos políticos e como é que eles estruturam as escolhas que nós temos enquanto eleitores do funcionamento da democracia. Como é que os sistemas partidários condicionam, influenciam e delimitam aquilo que são o leque de opções que um eleitor tem quando vai votar. Apesar de nas eleições ter um conjunto muito grande de partidos em quem podemos votar, quer dizer, nas últimas eleições foram cerca de 20 partidos e listas que concorreram, na prática a escolha é afunilada na maioria das democracias e tentar perceber porque é que isso acontece e que impacto é que isso tem. E depois também explorar aquilo que está a acontecer nos sistemas partidários atualmente, onde assistimos a uma grande volatilidade, a uma grande mutação. Veja-se aquilo que aconteceu esta semana no Reino Unido, aquilo que está a acontecer desde há um mês até agora na França, com a emergência de novas figuras e novos partidos, e também aquilo que está a acontecer em Portugal desde as últimas eleições legislativas. E tentar perceber o que é que explica estas mudanças, que impacto é que elas têm e onde é que elas levam. Bem, isto tudo pode parecer um bocadinho enfadonho, um bocadinho chato, mas prometo que o ensaio é bastante mais interessante e fala de videntes, fala de discotecas, fala de quadros e arte e tenta relacionar tudo isso com este tema dos partidos e sistemas partidários. E espero que gostem e espero que este debate sirva para complementar a vossa leitura do ensaio. David Diniz, o olhar do diretor do Público sobre este ensaio. Olá António, olá Carlos, olá. Gosto de estar convosco e obrigado pelo convite. Para vir aqui à Feira do Livro, não fosse o convite, dificilmente conseguia arranjar tempo para cada um salto. Eu ia começar se calhar por dizer, eu tirei uma série de notas, o Carlos Jalali obrigou-me, e bem, a ler o ensaio dele ontem à noite e portanto assim o fiz, com um enorme gosto, devo dizer. Sublinhei uma série de coisas para discutirmos aqui, mas também para se calhar voltar a eles mais tarde, porque isto do ponto de vista de perspectiva do que é que aí vem, daquilo que nós já fizemos, vai dar-nos pistas muito, muito giras. Obrigado por isso, porque dará bons trabalhos de jornal. Mas se calhar começava por dizer ao Carlos que na verdade ele começa o ensaio com um vidente, com o inesperado vidente da festa, que para quem ainda não teve a oportunidade de ler o ensaio tem muita graça, porque é o Carlos a colocar-nos dentro de uma festa e a dizer que há um vidente que chega lá e que diz que jura que vai adivinhar quem é que vai ganhar as próximas eleições. E não surpreendentemente, ou melhor, talvez bastante surpreendentemente, o vidente diz que quem vai ganhar é um de dois e provavelmente, e nós olhamos para os dois e dizemos, quer dizer, vai ganhar um dos dois, porque é que quem ganha sempre.
E depois o Carlos Jalali vai por ali fora e tal, e mais no fim diz-nos, mas depois às vezes acontece aqui umas coisas, nós não estávamos bem à espera. E em Portugal, por exemplo, aconteceu esta coisa muito imprevista de ganham um, mas na verdade acabou por ganhar outro, e quem está a governar é o António Costa, e com o apoio de partidos que nós nunca imaginaríamos que pudessem dar apoio a quem está a governar. E eu queria começar por dar uma novidade ao Carlos, porque eu acho que ele não viu isto, mas só muito depois é que eu próprio vi também, é que houve um vidente na festa em Portugal. E houve um vidente que até acertou mais do que aquilo que nós imaginávamos. Ou seja, que acertou verdadeiramente quem é que podia ganhar as eleições e quem é que acabava a governar. E foi certinho. Ele disse que era o Passos Coelho que ia ganhar em coligação e disse, com muitos meses de antecedência, com 9 meses de antecedência, que era o António Costa que ia acabar a governar com o apoio das esquerdas. E esse vidente chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. Uau. A coisa extraordinária é que ele disse mesmo isto quando ainda era comentador na TVI. Uau. Ainda antes de sair da TVI, o Marcelo, hoje Presidente da República, como sabemos, viu uns meses depois, porque andei a ver o que é que o Marcelo tinha dito, a seguir entramos em campanha das presidenciais. E dou por uma coisa extraordinária, em março de 2015, o Marcelo, naquela sua coisa de que agora temos saudades, porque era sentado e era só uma vez por semana, agora é em pé e todos os dias, e o Marcelo dizia, vocês não sabem, mas é que isto, eu estou a ver aqui uma coisa que pode vir a acontecer. E eu, caramba, o que é que ele vai dizer? E começa a dizer, é que pode acontecer mesmo, isto acho que, eu já não me lembro exatamente com quem é que ele estava, porque aquilo ia variando um bocadinho e tal, na TVI, mas o que pode acontecer é isto, é que a direita pode realmente ganhar, porque em coligação aquilo acaba por beneficiar um bocado e se a campanha correr bem, a coligação ainda pode ganhar, a direita, não é? Que era a que havia, que ia previamente. Mas pode acontecer que o PS, que a maioria parlamentar seja de esquerda e o PS consiga governar com o apoio do Bloco e do PC. Ninguém ligou nenhuma ao vidente da festa. E verdadeiramente o vidente da festa acabou Presidente da República, a governar com a adivinha que tinha conseguido fazer. Lembrei-me de dizer isto, Carlos, porque o teu livro tem realmente várias virtudes, mas a primeira delas é puxar-nos para a realidade de uma maneira muito terra a terra e muito divertida. Mas a realidade, para uma realidade que é muito fascinante, porque tem uma série de enquadramentos e de perspectivas e, sobretudo, de razões históricas que realmente convém ir lembrando de vez em quando. Mesmo em teses que são contestáveis e que a realidade às vezes vai desmontando aqui ou ali, mas que no essencial nos justificam boa parte do ponto de chegada, ou seja, do ponto mais ou menos onde nós estamos. E se calhar ia dizer-vos que isto obviamente é tudo, enfim, sujeito a debate, mas eu fui tomando uma série de notas, ficou assim, eu gosto de ir riscando os livros que tenho, o bom dos livros é isto, cada um vai usando como gosta. Mas anotei cinco tópicos para conversarmos. A primeira das quais era esta, é que de facto parte da consolidação do sistema partidário, ou seja, dos partidos que nós temos hoje, do tipo de lideranças que temos hoje, do tipo de discursos que ouvimos dos políticos, tem fundadas razões históricas e até mais do que em Portugal. O Carlos explica isto bastante bem. A nossa democracia é recente, ele contesta isto, não é? O Carlos diz, já não podemos dizer que ela é recente, porque já estamos em democracia há mais tempo do que vivemos sob o Estado Novo, o que é um bom ponto. Mas é recente numa perspectiva comparada, não é? De direito comparado. A democracia tem centenas de anos, milhares de anos, a democracia ocidental, tal como a conhecemos, tem, enfim, centenas de anos, em Portugal tem 40 e tal, e, portanto, podemos ainda dizer que é recente, mas tem fundadas razões históricas que nos explicam um bocadinho porque é que o PSD fala como fala. Ainda sobra alguma coisa disso, embora os partidos tenham mudado bastante, e em Portugal já tenham nascido mudados, se quiseres. Mas percebe-se porque é que o CDS falou muito para os agricultores durante muito tempo, ainda fala um bocadinho porque é que Paulo Portas ia com os bonés para as feiras consistentemente, porque é que todos visitam, na verdade, a Feira da Agricultura, mas enfim, cada um com um discurso um bocadinho
bocadinho diferentes, uns mais afinados para aquele público. Porque é que o Bloco de Esquerda tem um discurso, é menos explorado por ti, é uma das notas que tirei, porque é um partido mais recente, e portanto talvez um bocadinho mais difícil de explicar, mas se calhar já lá vou. Mas há bons motivos para que os partidos tenham posicionado daquela maneira, e nós olhamos para eles à distância e digamos, mas porquê é que parece que eles não mudam nada? Porquê é que no fundo, porquê é que isto é assim? E se calhar não é assim tão mau, diria eu, que seja assim previsível, que tenha um lado que seja confortável para nós. Mesmo quando é mau, mesmo quando é confortável para nós dizermos, concluirmos, mas não devia ser exatamente assim, quer dizer, abra um bocadinho. Mas há coisas a mudar. A segunda nota era que nós estamos, e talvez isto seja aquilo que é mais desafiante nos dias de hoje. Nós não estamos a viver tempos muito normais, ou seja, de há uns anos para cá, nós sentimos isto muito nos jornais, nós no público sentimos muito isto, os editores sentem muito isto, e evidentemente os cientistas políticos observam isto a uma velocidade gigantesca. Estamos a olhar para aquilo que aqueles que são especialistas costumam dizer ser uma espécie de quarta revolução industrial. Eu vou tentar traduzir isto de uma maneira mais ou menos simples. Já não é aquela revolução industrial das chaminés e da grande poluição e da não sei o quê, é da era digital. E a era digital muda, de facto, a nossa relação uns com os outros, não é? Nós, nos jornais, a nossa relação com os leitores passou a ser muito mais via digital do que via papel, do que o jornal público era comprado por... Olha, isto talvez seja uma boa ilustração para o quanto mudaram os tempos. O jornal público chegou a ser vendido em papel aos 80, 90 mil exemplares, hoje não vende mais do que 16, 15, 16. Por acaso há edições surpreendentes que chegam aos quase 20, mas são surpreendentes. Mas incrivelmente isso pode não ser inteiramente mau, porque o público era lido por aqueles 80 ou 90 mil, que depois partilhavam com a família, portanto multiplicava-se por 2 ou 3. Mas hoje na internet o público tem 1 milhão e 100 mil fãs. 1 milhão e 100 mil é assim uma coisa que o público nunca imaginou, ter aquele público potencial todo, aquelas pessoas todas que potencialmente o podiam ler, e por dia é lido por 300, 400 mil pessoas, mesmo que seja só um artigo. Mas quer dizer, também não sabíamos na verdade quantas pessoas é que liam quantos artigos do público antes, não é? Portanto, as coisas mudaram muito, isso mudaram para os jornais, mudaram obviamente muito para quem vende livros, hoje vende livros também muito na internet, e isto significa que eu recebo livros da Amazon vindos dos Estados Unidos com uma facilidade enorme, e eu já recebo livros vindos de Portugal sem ter tempo para ir a uma loja comprar, ou se quiserem ao Pingo Doce e buscar um livro da Fundação. Enfim, não preciso de ir lá, as coisas chegam, e chegam-me rápido, e chegam-me confortavelmente. Imaginem o que isto significa para um político. Deve ser uma loucura ser político hoje em dia, porque eles não devem fazer ideia como é que, com as regras do passado, se adaptam ao dia-a-dia que nós temos hoje, porque é completamente diferente. E, portanto, eu acho que há aqui, e acho genuinamente, acho que há aqui uma mudança que é muito rápida da maneira como nós encaramos o nosso dia-a-dia. Portanto, encaramos a maneira como os políticos falam, a que eles ainda estão a tentar adaptar-se. E quando eu digo a maneira como eles falam, é também das coisas que eles falam, porque se nós quisermos, por exemplo, vou-vos dar só 2 exemplos. Estão a acontecer 2 coisas incríveis em Portugal, ou se quiserem, em Portugal, em Madrid, em Barcelona, em Paris, em qualquer lado do mundo civilizado que seja, que tenha muita gente, em sítios urbanos sobretudo, que é, eu já não preciso de ir para uma praça de táxis para apanhar transporte, porque tenho um transporte no telemóvel. Carrego na aplicação da Uber, ou da Cabify, ou do que for, ou agora de táxis, porque os táxis já perceberam que isto é assim, e carrego naquilo, e aquilo leva-me a qualquer lado. O senhor vem buscar, é imensamente gentil, e eu posso dar-lhe uma nota, ou seja, dizer este senhor era péssimo condutor ou era ótimo condutor, e eles vão avaliando os condutores. Agora, acontece que estas mudanças, como essa, as coisas do alojamento local, a quantidade de pessoas em Lisboa que não sabiam o que é que haviam de fazer uma casa que tinham em Lisboa, que estava muito degradada, e que perceberam que aquilo é uma espécie de fonte de riqueza multiplicável, imensa. Tudo isto depois tem consequências enormes na vida das pessoas. Porquê? Porque eu não posso ir para o Airbnb alugar uma casa sem dar uma garantia às pessoas que vão para lá de que, se houver qualquer coisa que está mal, ou alguma coisa corre muito mal, ou se ela tem um acidente lá em casa, que eles tenham seguro, ou não posso andar no Uber sem ter a certeza que aquele senhor está a andar no Uber, desconta para a Segurança Social, porque também tem que ter uma reforma.
E está a criar problemas gigantescos do ponto de vista da decisão política, a que os políticos simplesmente não conseguem responder de um momento para o outro, porque são coisas muito difíceis de fazer contas, de perceber as várias perspectivas, porque há prós e contras para tudo, isto é uma grande confusão. E isto é a nova vida, portanto, aquilo que eu dizia no início é a quarta revolução industrial, significa toda uma nova perspectiva de estar. E, portanto, quando o Carlos Jalali, neste ensaio, diz e estava tudo muito estável até há 10 anos, e de repente, se calhar estes modelos de leitura dos sistemas partidários estão todos a mudar, eu acho que tem muito a ver com isto. É que as coisas estão todas a mudar e nós estamos a mudar com elas. E estamos a mudar mais rapidamente do que alguma vez se mudou, pela simples razão de que a era da internet acelerou tudo. Portanto, uma mudança já não precisa de 10 anos para chegar lá. Antes, nas primeiras revoluções industriais, era preciso todo um tempo para que as pessoas percebessem que havia uma fábrica e que a fábrica tinha um método de produção diferente e que se calhar era melhor irem para a cidade, para essa fábrica, do que ficarem na agricultura a ganhar miseravelmente e serem explorados. Mas também eram explorados lá e, portanto, tudo isto demorava muito tempo. Hoje não demora tempo nenhum. Nós mudamos de vida em tempo nenhum, de um dia para o outro. E os políticos não sabem o que é que hão de fazer isto. E não sabem como é que hão de comunicar. Alguns sabem. Alguns vão aparecendo que sabem. Marcelo sabe. Não é? O Obama sabia comunicar. O Macron claramente sabe comunicar. Mas não é preciso só saber comunicar. É preciso saber comunicar e é preciso decidir. E é preciso decidir mais rápido. E é preciso olhar para as perspectivas todas. E isto tudo é muito mais complicado. E, portanto, é muito mais interessante. Acho eu. E portanto esse era um ponto que eu queria deixar ao Carlos e ao António Araújo para se quiserem pegarem. Eu tenho depois uma dúvida que é um bocadinho problematizar esta tese. Eu acho que há uma justificação adicional para que tudo isto tenha mudado muito. E quando eu digo tudo isto, para sintetizar o livro que o Carlos escreveu, e ainda bem, e também aquilo que vocês têm visto, nós de repente, assim há muito pouco tempo, vimos na Grécia um partido inteiramente novo e que nos desafiou terrivelmente, e que teve que se adaptar também, de uma certa forma, terrivelmente, que é o Syriza, a chegar ao poder, no meio de um contexto que ninguém deseja a ninguém. Temos o Podemos em Espanha a chegar e a também mudar radicalmente o panorama político, e pouco depois aparecer o Ciudadanos, que talvez vocês conheçam um bocadinho menos, mas que é extraordinário, um movimento político extraordinário, feito por gente muito nova. Quando eu digo muito nova, é com globalmente pessoas mais novas que eu, portanto eu acho que ainda sou novo e portanto muito, muito nova mesmo. E vemos, por exemplo, do Reino Unido, que era um sistema completamente bipolar, ou governavam os trabalhistas ou governavam os conservadores. De repente tiveram que começar a fazer coligações, e de repente já nem as coligações chegam, ou pelo menos as tradicionais não. Na última quinta-feira há uma eleição no Reino Unido e a senhora May subitamente repara que existe um grupo de 10 deputados de um partido que eu não fazia a menor ideia que existia, e que vos vou dizer, tenho a certeza que em Londres a maior parte dos analistas não fazia a menor ideia que existia, porque era um partido irrelevante, a não ser para a Irlanda, mas que agora passa a ser decisivo na governação do país. Para não dizer que também fomos descobrindo que há um partido na Escócia e que esse partido na Escócia pode ser uma espécie de implosão para o Reino Unido. Para não dizer também que em França apareceu um senhor que conseguiu juntar uma série de gente e evitar o colapso total do sistema partidário em França. Ele chama-se Emmanuel Macron, hoje é presidente, hoje mesmo está a lutar para ter uma maioria parlamentar. As sondagens indicam que sim, que ele conseguirá, num movimento que eu vou-vos dizer eu nunca imaginei. Há pouco tempo eu escrevia no Público que o problema não era Macron ser eleito presidente, porque isso seria uma salvação no ponto de vista de pelo menos alguma coisa sólida podia aparecer ali que não fosse a senhora Le Pen. E de repente, mas eu achava que ele não ia conseguir governar, e pelos vistos, hoje a ler a Teresa de Sousa e o Jorge Almeida Fernandes, a Clara Barata, percebi que pode, porque eles transmitiram-me o que se está a passar por lá. Ora bem, isto era para vos dizer que eu acho que pode haver uma outra justificação para que tudo isto tenha acontecido nos últimos 10 anos, porque foi muita mudança em muito pouco tempo, que é, nós temos passado pela maior crise financeira que o mundo conheceu desde os anos 30. E eu acho que isso não é uma coisa pequena, e eu acho que isso tem potencial para desestabilizar tudo. A minha dúvida, e que eu deixo para discussão, é, e não me alongo muito mais, mas aproveitei a ausência da Luísa Amarelos para me esticar,
a minha dúvida é esta. A Europa, de repente, parece ter estabilizado um bocadinho. Não salvou nada, mas parece ter estabilizado. E nós olhamos para o crescimento da economia europeia e, de repente, estamos a ver níveis médios de crescimento de 2%. De tal maneira que o Sr. Draghi, que é governador do Banco Central Europeu, já não sabe muito bem o que é que há de fazer as taxas de juros, que estabilizaram muito a economia europeia, na verdade salvou-a, mas agora coloca-lhe outros desafios. Bom, isso é outra conversa que não vale a pena. Bancos Centrais seria toda outra conversa. Mas a minha dúvida é, estabilizando a economia europeia, será que os sistemas partidários voltam a estabilizar? Carlos, António? Tenho essa genuína dúvida e tenho pensado muito sobre ela, nomeadamente sobre o que está a acontecer em Portugal depois disso. Passo para Portugal para a última dúvida, para o último ponto, que é, de facto, há dados muito surpreendentes que isto de ter a bênção de ter o trabalho que tu tens e a formação que tu tens, dá-nos dados muito surpreendentes quando tens tempo para ir olhar para eles, que eu vou usar, não só agora, mas no meu trabalho futuro. De facto, nós chegámos a conclusão que o Carlos chega neste livro é a configuração do Parlamento Português, que sai das eleições de 2015, é totalmente nova. Só aconteceu uma vez na nossa democracia, em 40 e tal anos. E só aconteceu uma vez, ainda assim, em termos bastante diferentes daquilo que aconteceu agora. Porquê? Porque essa vez que aconteceu, não vos vou dizer onde é que eu estava, porque é um bocado de vergonha, mas era um bocadinho novo, e aconteceu com o que é que eu quero dizer, ou o que é que o Carlos diz? A vitória foi de um partido de direita nas eleições, ou de dois partidos de direita, neste caso em particular, mas também de um, porque o PSD tem mais deputados do que o PS, mas, na verdade, há uma maioria de esquerda no Parlamento. Isso, diz o Carlos, é a segunda vez que acontece. A primeira foi com um partido chamado PRD. Mas o PRD ninguém sabia muito bem se era um partido de esquerda ou de direita. Na verdade, ele também não dizia muito bem. Também era naquela... não sabiam. E naquela altura não havia um partido que dissesse que era de esquerda, à exceção do CDS, não é? Portanto, acho que até o CDS teve os seus momentos. Por razões históricas e de relação com o nosso passado Estado Novo. Esta vez é diferente porque, de facto, há uma maioria de esquerda, assumidamente de esquerda, e que eu acrescento, acontece em cima do resgate. Portanto, depois de um período muito duro de tentar salvar o Estado português e recuperar a sua capacidade de autofinanciamento. Para resumir, um caso que é muito mais complexo do que isto. Ora bem, e conclui o Carlos Jalali neste ponto, que, olhando para os dados, nós estamos errados se pensarmos que isto passou a ser uma coisa muito definitiva, se eu estou a ler bem, ou seja, que entramos numa nova normalidade, onde vai ser muito difícil a direita governar. Carlos, eu estou a dizer isto, eu próprio interiorizei aquilo no momento das eleições, que é juntar os dados. Mas se é possível o Bloco e o PC, e o PCP, respeitosamente, apoiarem sucessivamente governos do PS, se o eleitorado português é de esquerda, e eu estou a ler o livro do Carlos e digo assim, olha, mas o eleitorado português não é de esquerda. O quadro que o Carlos nos dá diz assim, olha, metade das eleições que nós tivemos em Portugal deu uma maioria parlamentar de direita e metade deu uma maioria parlamentar de esquerda. Mas se calhar não somos assim, isto não é assim tão limpinho. Li eu no... E depois dei por mim a pensar assim naquela coisa em que eu penso mais vezes, que é, na verdade, se nós juntarmos o facto de termos uma coisa muito excepcional, que junta o facto de ser uma maioria de esquerda, uma vitória da direita, mas com uma maioria de esquerda, que é raríssimo acontecer, dados teus, ou melhor, dados das eleições que tu leste, sim. Com o facto de ter sido a perseguir a um resgate parlamentar, com o facto de se calhar não haver tantas vezes como eu imaginei maiorias de esquerda parlamentares, com outro dado que é, isto na verdade só é possível porque era preciso os dois partidos da esquerda para darem apoio a esta coligação, a esta governação do PS. Ou seja, digo eu, mas não é necessariamente verdade, se bastasse o Bloco de Esquerda ou se bastasse só o PCP, eles estavam os dois nisto? E agora pergunto adicionalmente, se daqui a 2 anos e meio bastar o Bloco de Esquerda ou o PCP, eles vão estar os dois nisto? É que eu não sei. Não é assim tão líquido. E, portanto, se calhar estamos num momento realmente muito excepcional. E concluo.
Olhando para isto, nos últimos meses, nas últimas semanas, eu tenho notado, mas também não sei se erradamente, que há um esforço muito grande do Primeiro-Ministro António Costa para recentrar o discurso do Partido Socialista. E eu acho que não é por acaso, acho que também não é por acaso que isso seja coincidente com alguma retoma da economia portuguesa, e olhando para as sondagens, até acho que tem um efeito razoável. Portanto, eu chegado aqui, não sei, Carlos, se me sabes responder, até que ponto é que nós tivemos uma coisa que, se eu juntar ao penúltimo ponto que referi, estou a ficar muito complexo, que era o de, se calhar isto teve mais a ver com a enorme crise financeira do que outra coisa. Será que nós não vamos voltar àquela bipolaridade normal, ou não? Será que o Bloco de Esquerda, por exemplo, eu acho que isto sobretudo é um desafio para o Bloco, será que isto para o Bloco de Esquerda também é uma coisa que os obriga a pensar um bocadinho? Eu acho que sou capaz de ter para aqui mais 20 coisas para te dizer sobre o teu livro, que eu achei francamente bom e que te agradeço muito a oportunidade de teres escrito e de me teres levado a ler, para fazermos o resto da conversa. Obrigado. Carlos. O David mandou perguntas para mim, não, eu sou meramente moderador e tenho que moderar. Também tinha aqui uma série de perguntas, algumas em confluência com as do David. Há uma questão curiosa, não se falou aqui em Itália, a Itália também é um exemplo, mas uma das questões que eu teria para te colocar, tu falas das clivagens, cidade-campo, etc. Se a tecnologia não introduziu uma clivagem geracional, e se isso foi visível agora em Inglaterra, por exemplo, no questão do voto trabalhista. Outra questão que também gostava de colocar é se não há um novo modelo de soluções políticas que não passe pelas clássicas coligações de governo, aquilo que cá se chamou geringonça, e que, como nós vemos os termos do acordo entre conservadores e unionistas, se no fundo isto não está a ser replicado no outro lado. E por agora ficava-me por aqui. Carlos. Obrigado David, obrigado António. David, as tuas reflexões são extremamente interessantes, acho que há aqui espaço para mais um ensaio, portanto, mas realmente são muito interessantes e é um prazer podermos ter a oportunidade para este debate. Eu primeiro queria fazer uma ressalva. Eu sou um péssimo vidente, eu não sou de todo um bom vidente, ao contrário do Marcelo, sou um péssimo vidente. E portanto o que tento fazer é olhar para padrões anteriores e a partir daí olhar para aquilo que pode vir a acontecer. E tendo feito essa ressalva, queria apanhar aqui alguns dos pontos que referiste, talvez não pela ordem que foram referidos, mas tentando ligá-los. E começava pelo segundo ponto, que é esta quarta revolução industrial, esta mudança tecnológica a que assistimos. E que impacto é que ela tem na forma como os políticos e os partidos comunicam com o cidadão, não é? E há aqui duas notas a fazer que são relevantes. A primeira é, como dizias e bem, Marcelo é um bom exemplo de um político que conseguiu posicionar-se em relação a isso. E, aliás, o Público tinha uma notícia extremamente interessante há tempos sobre um encontro entre Marcelo e uma série de conhecidos cientistas políticos, onde ele falava da necessidade de se posicionar no espaço e no tempo, a necessidade, basicamente, sintetizando o argumento, de estar presente, porque o ciclo noticioso, e com a revolução tecnológica que temos ainda mais, o ciclo é tão acelerado que se o político não está lá, outros estarão lá e ocuparão aquele espaço. Exatamente. E acho que essa foi uma nota interessante que ele colocou. Mas há outra nota interessante aqui e que também, de certa forma, se liga com a mudança que o próprio consumo de jornais assiste, que é, quer dizer, as pessoas que consomem o Público hoje, suspeito, não sei, traz mais dados que eu, mas vão à procura das notícias que lhes interessam, não é? Há uma mudança aqui muito substancial em relação ao passado, em que a pessoa folheava o jornal e podia não ler a notícia que não lhe interessa, mas lia o título, via alguma coisa, via a imagem, via a fotografia na página de cultura que não lhe interessa para nada e ficava exposto a uma série de dimensões que até então não estava exposto. E, portanto, o consumo de notícias, de certa forma, começa a fechar-se numa bolha em que lemos aquilo que nos interessa, muitas vezes, e aqui pensando nos blogs, etc., lemos aquelas coisas que nos interessam com o alinhamento ideológico que nos interessa. Portanto, fechamos-nos aí. E estou a dar esta nota porque
há uma série de figuras políticas que estão a usar esta dinâmica para fazer campanha. Falaste do Partido Nacionalista Escocês há 7 anos atrás. O meu filho tinha ainda 6 meses, portanto, 2011, 6 anos atrás. Eu tive com um tipo que depois foi eleito deputado pelo Partido Nacionalista Escocês. E ele dizia-me como é que faziam campanha. Isto é interessante. Ele dizia que tinha uma aplicação no telemóvel. Eles compraram isto, digamos, inspiraram-se na campanha de Obama. Eles tinham rede de pessoas que iam porta a porta nas ruas. Sim. Olha, isso é normal. Ir porta a porta, isso é normal. Mas eles depois tinham uma aplicação no telemóvel que apontavam na rua e dizia para cada casa naquela rua com quem já tinham falado, com quem não tinham falado, quais os temas que lhes interessavam, quais as políticas que lhes interessavam. Isso é muito americano mesmo. Isso é muito americano. E portanto ele sabia que bastava bater à porta daquela casa e vai falar com a senhora Eileen, que se interessa pelo Sistema Nacional de Saúde e que está interessada nesta questão específica. E podiam, de certa forma, ajustar o seu discurso político para aquela candidata. Não é? E isto é algo que, por um lado, permite mobilizar eleitores, não é? E a campanha de Obama é um bom exemplo disto, a campanha de Hillary Clinton também, tinham uma série de mails que depois enviavam ajustados aos interesses do eleitor, mas acho que é um risco também, E deixem-me só contar-vos uma anedota verídica, uma história verídica que diz sobre este tipo de marketing muito personalizado. E a história é esta, é que um casal, uma família nos Estados Unidos, um dia recebe aqueles vales de desconto dos hipermercados, por exemplo, do Pingo Doce, entre os vales de desconto recebem descontos para produtos para grávidas. E o senhor indigna-se muito, vai à loja e diz: mas como é que é possível vocês enviarem-me estas coisas todas para grávidas? A minha esposa não está grávida, de onde é que tiraram esta ideia? E o gerente lá da loja pediu desculpa, disse: não sabemos, isto é uma base de dados, tem os algoritmos e produz estes vales. E pronto, lá se desculpou. Passadas umas semanas, o senhor voltou ao hipermercado e disse-lhe: olha, queria pedir desculpa, porque afinal vocês tinham razão, a minha filha está grávida. Não é? A minha filha está grávida. Ou seja, o algoritmo do marketing sabia que a filha estava grávida pelos consumos que ela tinha tido lá na loja, não é? E portanto ajustou a reação àquilo. E acho que não estou inteiramente convencido que esse tipo de campanha, que é uma forma de os partidos se posicionarem perante esta revolução industrial, não estou convencido que isso seja positivo para o funcionamento da democracia, porque corremos o risco de ter partidos que fazem campanhas personalizadas, mas que são desconexas. E isto leva à minha outra preocupação em relação a esta quarta revolução industrial e à mudança tecnológica, que é a falta de ligação entre os cidadãos. Quer dizer, temos ligação via redes sociais. Eu não sou um consumidor das redes sociais, portanto eu sou um bocadinho enviesado aqui, talvez por isso. Mas até que ponto é que ela permite uma mobilização genuína? Não é? Dito isto, quero argumentar agora contra mim, ligando com o outro ponto que estava a dizer aqui. Portanto, se tenho alguma preocupação, vejo também aqui uma virtude. E as coisas nunca são simples. A verdade é esta, quer dizer, nós nunca podemos dizer que que um fenómeno é inteiramente negativo ou inteiramente positivo. E o lado positivo que podemos notar, e acho que ajuda a explicar todas as mudanças que estamos a ver nos sistemas partidários recentes, é o facto destas mudanças tecnológicas permitirem e facilitarem a coordenação entre os eleitores, não é? As mudanças ocorrem se houver duas coisas. Primeiro, os cidadãos estarem dispostos a mudar, pronto, mas não basta os eleitores estarem dispostos a mudar. É necessário também que eles se coordenem para que haja essa mudança, não é? No livro falo um bocadinho mais disto, mas se todos nós aqui, imaginemos, que quisermos votar num novo partido, será que vamos votar nele? Bem, depende se acharmos que se esse partido é viável ou não, no sentido em que ele vai conseguir obter mandatos, vai conseguir influenciar a política. Se nós não comunicarmos uns com os outros, não vamos saber que as outras pessoas também vão votar nesse novo partido. E não tendo essa comunicação,
não é? Vamos provavelmente manter o nosso padrão eleitoral habitual porque pensamos, este partido não tem chances. Se tivéssemos comunicado, se tivéssemos os articulado, perceberíamos que este novo partido tem chances. E estas novas mudanças tecnológicas, se calhar, facilitam isso. Facilitam mostrar, a capacidade de mostrar aos eleitores que, não, este novo partido que aparentemente não dá nada, Ciudadanos, Podemos, Macron, o que quer que seja, na realidade tem aqui uma série de pessoas que o apoiam e votar neste partido não é um desperdício do meu voto, tem impacto. E, portanto, facilita esta coordenação entre os partidos. Em relação ao que é que muda, o que é que está a levar a estas mudanças todas nos sistemas partidários, e se me permitem, não resisto a fazer a piada que agora está a fazer as rondas no Reino Unido. A piada é que May ends in June, não é? May ends in June porque as eleições foram em junho e Theresa May acabou em maio. Enfim, tem alguma piada. Porquê é que isto está a acontecer? Bem, sim, sem dúvida que a crise financeira tem aqui um papel importante. A crise financeira levou a que, pela primeira vez há muito tempo, tivéssemos um período muito longo, de cerca de uma década, em quase todas as democracias consolidadas, em que os rendimentos reais dos cidadãos não subiram. Isso tem impacto, quer dizer, evidentemente, quando o cidadão diz que, sendo que as políticas não estão a reproduzir no seu bolso ou no bolso coletivo, não é? Isso vai aumentar e acentuar a procura por novas opções. Creio também que, e esse é o argumento que apresento no livro, mas está relacionado, que a mudança deriva da percepção dos eleitores que os políticos não são responsivos aos cidadãos, não são responsivos às suas preocupações e necessidades. E há uma terceira dimensão que acrescentaria, que é o facto da política se ter profissionalizado excessivamente. E essa profissionalização, eu aqui este não é um argumento tanto meu, é o argumento de um painel de jornalistas que falavam das eleições americanas num congresso em que estive recentemente nos Estados Unidos. E eles, para explicarem porque é que Trump ganhou, davam esta metáfora que acho que é bem conseguida. Diziam que os políticos eram todos muito profissionalizados, eram todos iguais, tinham consultores que lhes diziam diz isto, não diz isto, veste isto, não veste isto, e portanto dizia que era uma série de carros que estavam a sair da linha de montagem todos iguais, eram todos Fords modelo T a sair da linha de montagem. E depois diziam que Trump não seguia esse padrão. Eles diziam, o exemplo que elas davam era um Lamborghini cor de laranja que explodia a cada 5 km, não é? Que acho que é uma boa comparação. Trump era um Lamborghini vermelho que explodia a cada 5 km. Mas diziam, o facto de ser diferente tornava-o interessante. Tornava-o interessante em termos de cobertura mediática, porque já não tinha aquele discurso todo processado em focus groups, por sondagens, para dizer a coisa certa, para não correr riscos. E isso também tornava ao eleitor, não é, um candidato que é diferente. O dado que para mim é mais fascinante das últimas eleições americanas é que, eu não tenho o número exato, mas é cerca disto, cerca de 1 em cada 5 eleitores que votaram em Trump achavam que ele não tinha condições para ser presidente. Não é? Mas porquê é que votaram nele? Bem, o principal fator para votar em Trump é porque queriam mudança. E portanto este Lamborghini que explodia a cada 5 km era o candidato da mudança. Era um mau candidato, mas era o da mudança. Isso levou a votar neles. E acho que essa dimensão reflete-se em vários dos outros partidos e movimentos que têm surgido. Macron, para mim, acho que é um exemplo fascinante. Macron, ninguém teria visto esta vitória de Macron. Eu acho que o próprio Macron, em 2012, nunca imaginaria realisticamente que vai ser presidente. Podia ambicionar a isso, mas pensar que realisticamente podia ser presidente 5 anos depois, quando ele nem sequer tinha carreira política, não é? Parecia absolutamente impensável. Mas ele conseguiu captar aquilo que estava a acontecer em França, o descrédito e o descontentamento em relação aos partidos tradicionais e conseguir mobilizar esse eleitorado. E, portanto, temos aqui esta dinâmica interessante. E depois o David lança uma questão muito, muito boa, que é, bem, agora que a economia está a crescer, não é? Será que os sistemas partidários vão se estabilizar? Eu suspeito que naqueles onde o sistema partidário tradicional manteve-se,
vamos ver isso acontecer. Embora há um fator aqui que nós estamos a ignorar, porque não é muito relevante em Portugal, mas é relevante noutros países, que é o fator imigração. A imigração, nos dados que temos, é sempre um fator negligenciável em termos de preocupação dos cidadãos portugueses. 2% acha que é um tema importante. A nível europeu é um tema importante e, portanto, em alguns sistemas partidários, estou a pensar aqui no caso alemão, mas não só, o fator imigração vai continuar a ser um fator relevante e pode gerar aqui dinâmicas interessantes no sistema partidário. Mas a minha expectativa é que os sistemas partidários que não colapsaram, não tiveram terremotos com esta crise, esses vão provavelmente reforçar-se com o crescimento económico. Aqueles que colapsaram já não voltam. E, portanto, a Espanha talvez possa haver um reforço de PSOE e PP, mas acho que nunca vamos voltar ao velho sistema partidário, PP versus PSOE puro. A França morreu. Quer dizer, acho que é impossível, ou é muito improvável vermos um regresso de gaullistas versus a esquerda ancorada no Partido Socialista. E Grécia, bem, aí claramente o sistema partidário implodiu, mas eles também continuam com a sua crise económica, e mesmo a Itália, não é? E o caso da Itália que o António referiu é um caso interessante, porque é o caso que tem tido mais terremotos políticos. Teve um na década de 90, agora avizinha-se outro com o crescimento do movimento 5 estrelas, mas o próprio sistema partidário tornou-se tão fluido a partir da década de 90 que acho que é difícil imaginarmos que pode-se reconfigurar num sistema partidário estável e previsível. E depois, ligando a isso, quer dizer, acho que a questão das novas clivagens é extremamente relevante. Acho que há aqui uma clivagem geracional, acho que o António tem razão, e acho que é uma clivagem que tem muito a ver também com um aspecto que Macron captou, que é uma clivagem entre valores libertários no campo individual, não é? Portanto, a ideia de um estilo de vida mais libertário, valorizar as liberdades individuais, que pode coexistir, que se contrapõe com um eixo muito mais conservador em termos de valores individuais, e foi basicamente esse o eixo estruturante nas últimas eleições presidenciais francesas. Quer dizer, Marine Le Pen claramente ancorada neste eixo conservador, anti-europeísta, versus Macron muito mais liberal em termos de valores individuais e também económicos, mas sobretudo nesse eixo individual, pró-europeísta. E, portanto, creio que sim, e creio que vamos assistir a uma mudança, porque os partidos também notam a necessidade de mudar. E agora, ligando com o recente caso britânico, que é fascinante, sim, bem, em primeiro lugar, sim, o Reino Unido vai ter a sua própria geringonça, uma geringonça no espectro político muito diferente. Vamos ver se o termo contraption ganha popularidade lá ou não. Mas acho que há aqui depois uma tendência uma tendência antagónica que o caso britânico ilustra, quer dizer, e que leva-me a pensar que esta geringonça britânica vai ser muito pouco estável, ao contrário da que temos agora. Porquê? Porque, por um lado, o Partido Conservador tem-se tentado aproximar deste eixo mais moderno, mais liberal em termos de comportamento individual. Só para terem um exemplo, a líder do Partido Conservador na Escócia, Ruth Davidson, é homossexual e ficou muito preocupada com este acordo com o DUP da Irlanda do Norte. Porquê? Porque o DUP, nesse eixo conservador liberal, é um partido claramente conservador. E, portanto, essa se calhar vai ser a dinâmica interessante a observar nos próximos tempos no Reino Unido. Até que ponto é que esta clivagem nova que o António identifica depois acaba por dividir este entendimento entre DUP e conservadores, e acho que isso também explica porque é que não temos um acordo de coligação, porque há muitas vozes dentro do próprio Partido Conservador que não querem se coligar com um partido socialmente conservador como o DUP. E depois, para fim, quer dizer, acho que queria abordar o caso português, porque acho que o caso português é aquele que nos interessa mais, é aquele sobre o qual voltamos sempre em termos de reflexões, e deixava aqui duas notas que eu acho que são interessantes, que é uma nota, e depois respondendo à pergunta do David.
A nota é esta: vamos imaginar que nas últimas eleições o PSD e o CDS tinham concorrido separadamente. Okay? Se o PSD e o CDS tivessem concorrido separadamente, o mais provável, não garantido, mas o mais provável, tendo em conta a distribuição habitual de votação entre PSD e CDS, portanto, fazendo as contas para distribuir os votos destes dois partidos, é que o PS ganhava as eleições, por pouquíssimo, por frações de 1%, mas ganhava as eleições. E muito provavelmente seria o partido com o maior grupo parlamentar, se não era, ganham as eleições. Ok? Podiam, se calhar os dois partidos, PSD e PS, tinham o mesmo número de deputados, mas o PS tinha mais votos. Poucos mais, mas tinha. Bem, o que é que acontecia nesse cenário? Bem, nesse cenário, o presidente Cavaco Silva seguiria a prática constitucional até agora estabelecida, imagino eu, que é convidar para formar governo o líder do partido mais votado, PS. António Costa é nomeado primeiro-ministro. E o que é que acontece a seguir? Não temos geringonça. Muito provavelmente não temos geringonça, porque, enfim, eu não sou vidente, nem consigo prever cenários alternativos. Mas muito provavelmente não temos geringonça, porquê? Porque António Costa não precisa do apoio de Bloco e PCP para formar governo. Precisou daqueles acordos com os partidos... Diga? Para deitar o outro abaixo. Exatamente. Precisava para deitar abaixo porque a Constituição requer uma maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções para que o programa de um governo seja chumbado e esse governo seja a partir daí automaticamente demitido. E, portanto, a vitória da PAF acabou por forçar esta geringonça, precisamente por gerar esta configuração parlamentar sem precedentes, que é uma maioria parlamentar de esquerda, mas o partido mais votado ser de direita. Nós tivemos, de facto, isto uma vez antes, no Parlamento de 85 a 87, mas aí o PRD inicialmente teve uma posição mais dúbia e no início deixou que o governo de Cavaco Silva, o primeiro governo minoritário de Cavaco Silva, tomasse posse. Não é? E depois, mais tarde, em 87, é que tentam formar um governo alternativo, liderado pelo PS, com o apoio do PRD e do PC, não é? Mas que o então Presidente Soares não viabiliza, dando origem a eleições legislativas antecipadas. Mas há aqui um padrão que eu depois refleti depois do ensaio. Isto não está no ensaio, mas, e aliás, veio na sequência da entrevista com o São José Almeida, no Público, que é o PC, nos momentos em que foi confrontado com a opção de aliar-se com o PS ou deixar a direita ganhar, aliou-se com o PS, ou tentou aliar-se com o PS. E vemos isso, primeiro, nas presidenciais de 86, na segunda volta, em que Soares, não é, tapa a cara, mas ponham a cruzinha ali, porque a alternativa era deixar Freitas ganhar, e portanto, aí. Aconteceu em 87, quando o PC procurou viabilizar este governo com PS e PRD. Aconteceu mesmo em 77, quando, 78, peço desculpa, em 78, quando o PC ofereceu-se para viabilizar um governo PS, quando o primeiro governo minoritário PS caiu. E aconteceu agora. Olhando para estes dados históricos, o que é que vai acontecer a seguir? Bem, eu diria que do lado do PC vai depender muito se há necessidade de apoiar este governo PS para impedir uma vitória da direita ou não. Olhando para as sondagens, o cenário mais provável é uma vitória do PS nas próximas eleições. E aí a pressão do PC, mas diria também do Bloco, para apoiar o novo governo de António Costa diminui drasticamente. Porque já não são confrontados com este cenário de ou é apoiar o PS ou é levar a um governo da direita. E, portanto, creio que as próximas eleições, se as sondagens se confirmarem, ainda falta muito tempo, como dizia um velho, o antigo primeiro-ministro britânico, uma semana é muito tempo em política, portanto, os 2 anos que faltam são uma eternidade, muita coisa pode mudar. Mas se confirmar este cenário de uma maioria do PS nas próximas eleições, bem, se for absoluta, aí a pressão é nula, não é? Para um entendimento. Num cenário de maioria relativa, mas mesmo num cenário de maioria relativa, a pressão diminui drasticamente. E acho que aí vai ser interessante ver aquilo que PC e Bloco exigem para uma nova geringonça, e suspeito que aí vão exigir muito mais do que exigiram para esta, não é? E também aquilo que o PS está disposto a negociar com os dois partidos à sua esquerda, porque suspeito que o interesse do PS será maior do que os partidos à sua esquerda para renovar
esta geringonça. Mas enfim, aqui estamos a entrar no campo das previsões e, como vos disse no início, eu sou um péssimo vidente, já não temos Marcelo para ser vidente e, portanto, vamos ver o que é que acontece. Prognósticos só no fim, como diria um velho jogador de futebol. Mas já agora tinha uma pergunta para os dois, talvez um bocadinho, não diria subversiva, mas acho que ambos, se calhar, têm uma visão excessivamente negativa, digamos, desta solução governativa. Negativa no sentido de pensar que ela serviu apenas para derrubar um governo. Até que ponto é que não é mais confortável, num cenário, devemos pensar, quando começou o governo, a evolução económica era muito incerta, não estava nada adquirido como está agora. Até que ponto é mais interessante para um primeiro-ministro PS ter uma geringonça do que ter até uma maioria absoluta, num cenário volátil? Isto é, ter o compromisso dos dois partidos à sua esquerda, o que, de certa forma, aplaca um bocadinho alguma contestação social, sobretudo do lado do PC. Se me permites, eu acho, enfim, eu não sou cientista político, sou peço desculpa, sou um mero jornalista que vai olhando para isto e falando com algumas pessoas de vez em quando, mas eu acho que para o PS há todo o interesse do mundo. Sim. Não vejo nenhum para o Bloco de Esquerda e para o PCP. Isso. Ou seja, mentira. Vejo evidente interesse à esquerda em evitar que seja sob sua responsabilidade que é a direita que governa. Portanto, esse interesse eu vejo. Mas se o jogo político estiver dependente de um só partido, ou seja, se bastar um dos dois para viabilizar um governo, o cenário mais provável neste momento, é claro que o Carlos tem razão, nós olhamos para as sondagens em Inglaterra, Theresa May convoca eleições e acha que vai ter uma vantagem gigantesca, uma coisa histórica, e de repente dá por ela e vê o Corbyn a subir loucamente nas últimas semanas e confirma-se, não é? Que subiu loucamente. O Macron há um mês jamais imaginaria ter uma maioria absoluta e ser Presidente da República com aquela vantagem. Teve e provavelmente vai ter. Melhor não jurar até ver os resultados finais, mas provavelmente vai ter. Portanto, isto é tudo realmente muito imprevisível. Mas dentro da imprevisibilidade, este é o cenário central hoje. Este é o cenário central hoje. E sendo central, a questão decisiva é o equilíbrio de forças entre o Bloco de Esquerda e o PCP. Eu acho que essa passa a ser... E é um problema real, que não desapareceu, não é? Acho mesmo que muito longe de ter desaparecido. Acho que a cada dia que passa é um problema maior, porque evidentemente aproximando-se aquele momento em que as pessoas vão ter que escolher em quem é que votam, o PCP e o Bloco de Esquerda vão ter maior propensão para tentarem destacar as suas virtudes próprias, colocando isto por um lado positivo. E no momento de decidir um orçamento de Estado, nessa suposta próxima legislatura liderada pelo PS António Costa, mas em que só um é preciso para viabilizar aquele orçamento, mesmo que não haja nenhum acordo formal, porque já agora eu quase aposto que não haverá. Numa próxima legislatura não é preciso, porque as circunstâncias vão ser muito diferentes e não há Cavaco Silva e não há aquela surpresa e não há não sei quê. Vai ser muito interessante olhar para os dois partidos e ver quem é que casa com a carochinha quando, porque podemos ter vários casamentos ao longo do tempo, não é? Não é preciso que os dois salvem sempre, é preciso só que um vá salvando. E, portanto, o PS estará numa posição que eu acho muito mais desconfortável do que hoje, porque hoje tem uma série de fatores que são completamente favoráveis. A existência de documentos escritos é uma coisa extraordinária, de um conforto enorme para quem lidera o governo, porque sabe, está pré-definido, foi acordado assim, toda a gente sabe, toda a gente pôs a assinatura, quem não quiser rasga e é responsável. Aquilo é maravilhoso. Acrescentando a isso, que estão os dois, não é? Sim. E, portanto, é muito, quer dizer, é ser chato, sempre e o ónus de sair é muito grande, o ónus de sair, quebrar... O ónus de sair é gigantesco neste cenário, não é? E até por tudo, porque o líder do PSD continua a ser o mesmo, porque... portanto, há aqui uma série de fatores que ajudam. Agora, eu não ponho isto, só para deixar isso claro, não ponho esta coligação só na perspectiva negativista do termo. Acho que qualquer um dos 4 partidos envolvidos na coligação, informal, ou coligação parlamentar, se quiserem colocar assim, é basicamente o que tem evidente interesse em estar nesta fase do campeonato.
Mas é que esta fase do campeonato é particularmente confortável para partidos de esquerda, porque é uma fase do campeonato que era assumidamente, qualquer que fosse o partido que estava a governar, uma fase de devolução natural de rendimentos. Obviamente com faziamentos diferentes, com graus diferentes, com atitudes diferentes, com reformas diferentes, com tudo diferente, mas era uma fase de devolução. Nós não fazemos a menor ideia o que é que vai acontecer daqui a um ano, portanto é melhor não fazer grandes apostas sobre isso, sobre daqui a um ano, 2 anos e meio. E portanto eu acho que também dependerá muito de em que fase vamos estar, a solução que se encontrar ou não, mas como cientista eu tenho que saber. Aqui estamos a falar daquilo que está a acontecer no momento e portanto a perspectiva do David parece-me muito acertada e eu tendo a subscrever aquilo que ele diz. De facto, para o PS há interesse em manter este entendimento, sobretudo nos moldes em que ele existe agora. Não é? E o facto de haver acordos escritos é algo que com a economia a crescer penaliza muito um cenário de ruptura, quem quer que cause essa ruptura. Agora, o que é que as duas notas que introduziria aqui são estas. A primeira é que num cenário em que o PS é o partido mais votado, a pressão para ter esse tipo de acordos é muito menor e o PS também pode fazer aquela gestão típica dos governos minoritários, que é fazer entendimentos pontuais à medida da questão que está a ser colocada. Não é? Algo que não consegue fazer agora por causa da posição de, vamos votar contra sempre, exceto quando vemos que a coisa vai correr mesmo mal do PSD. Não é? E, portanto, potencialmente vai ter mais parceiros com quem se entender se confirmarem estas sondagens, como digo, isto é completamente um cenário hipotético. O outro aspecto que vai ser interessante seguir é ver o que é que acontece à medida que as próximas eleições legislativas se aproximam, não é? Porque aí PS, Bloco e PC vão ter incentivos para se diferenciarem uns dos outros, para reclamarem os louros daquilo que está a acontecer, não é? Mas também afirmarem-se como alternativas. De certa forma estão a competir por uma franja do eleitorado que se sobrepõe até certo ponto. Mais Bloco e PS do que PC e PS, mas mesmo assim com algumas subposições. E portanto vai ser interessante ver como é que os partidos se posicionam e acho que vai haver aqui uma dinâmica que vai ser extremamente interessante de seguir. Mas concordo, o interesse para o PS de manter este compromisso é grande, precisamente por aquilo que referes, permite primeiro ter uma base parlamentar estável, algo que o PS tipicamente não tem quando governa, não é? E isso depois podem ler no livro em mais detalhe, mas o PS tipicamente quando governa com governos minoritários, só teve maioria absoluta uma vez. E portanto, é a direita que aprova, não é? E é a direita que vai aprovando os orçamentos. Exatamente. E lembramos como é que quer dizer, com negociações até à última hora, quer dizer, com abstenções de deputados queijos-limianos. E, portanto, nesta legislatura o PS tem uma maioria parlamentar estável para aprovar orçamentos. Isso é algo que o PS tipicamente não tem tido. E é algo que é muito positivo, para além do que refere, em termos de contestação social, etc. Embora isso também seja facilitado pela situação económica favorável que agora estamos a viver. António, deixas-me só acrescentar um ponto, porque me parece que há uma outra dimensão, só para concluir o quão fascinante tudo isto é, para quem está a observar a realidade política e económica, que é o facto de hoje a maior parte disto que nós estamos a decidir ter que ser sempre visto a uma lente muito mais global do que só a nacional. Ou seja, eu acho que na verdade nenhuma destas coisas que nós estamos aqui a discutir e que são obviamente super interessantes e fascinantes e determinarão em última instância o nosso futuro, vão ter que partir de pressupostos que não se constroem em Portugal. Eu vou-vos dar 2 exemplos. É inevitável que o futuro da zona euro tenha que ser discutido brevemente entre a senhora Merkel e o senhor Macron. E isso tornou-se absolutamente inevitável. Porquê? Porque apareceu a senhora Theresa May e um referendo de saída do Reino Unido da União Europeia que deixou a Alemanha por um lado e a França por outro, sem um terceiro parceiro que fazia de equilibrador do jogo político europeu.
quer na política de defesa, quer na política económica, quer em vários domínios, mas vai sair da União Europeia, e isso é decisivo, e isso obriga-os a pensarem juntos, e também porque apareceu Donald Trump, que ao mesmo tempo de alguma maneira isola a União Europeia, ou se quiserem isola os Estados Unidos, e portanto obriga a União Europeia a procurar o seu próprio espaço sem estar à espera de uma mão americana que possa ajudá-la sempre que é preciso e tal, e portanto eu acho que esse fator, que era muito imprevisível há meia dúzia de meses, há um ano, se vocês quiserem, tornou-se subitamente provável. Ou seja, eu acho mesmo que vai acontecer que o eixo franco-alemão tenha que se cruzar, obviamente em coordenação com os outros países europeus, sobre o que é que vão querer fazer desta União Europeia e o que é que vão querer mudar para que ela possa funcionar de uma maneira mais solidária e se calhar até aproveitando um novo ritmo da economia europeia. Portanto, all things considered, como diriam em Inglaterra, eu acho que isso vai determinar muito o que vai mudar, e a aceitação ou não de Portugal desse novo espaço europeu, seja lá o que for, obriga o PCP e o Bloco de Esquerda, que são muito eurocéticos, eurocríticos mesmo, se não eurosaídas, euroexits, a reposicionarem-se, ou pelo menos olharem para o seu papel dentro da discussão portuguesa. Claro. E isto, enquanto acontece isto, acontece tudo o resto, não é? Nós estamos numa economia muito mais globalizada, e independentemente se gostamos muito ou pouco, não interessa nada, porque na verdade já é. Não passa pela cabeça de ninguém da minha geração não poder sair e fazer uma compra em Washington, ou fazer uma compra onde vocês quiserem, quer dizer, não interessa nada, e poder sair e fazer uma viagem livremente e se calhar ir trabalhar para lá para fora e depois voltar, ou mudar de trabalho rapidamente e mudar de setor, etc. Portanto, tudo isto está a mexer com que já não permitem a um governo sozinho controlar nada. E, portanto, a maior parte do nosso poder político está a ser entregue a forças que são forças políticas, mas também forças económicas, que são globalizadas, não são só nossas, e portanto tornam os nossos governos seres com muito menos poder. E portanto tudo isto vai cruzar-se nos próximos anos com uma velocidade muito grande, e com decisões que vão ter que ser tomadas em instâncias para lá das nacionais, seja as europeias, seja dentro do G7 ou G8, o que quiserem, já não sei muito bem que G é aquele, ou G20, que provavelmente vão ultrapassar basicamente tudo aquilo que nós estamos a dizer aqui em 3 ou 4 semanas. Pode acontecer, muito rapidamente tudo isto mudar. Isso é, ao mesmo tempo, fascinante e muito preocupante, se quiser. E posso só acrescentar uma nota muito rápida. Acho que este ponto que o David lança é de facto o grande desafio da democracia contemporânea, que é o facto de vivermos num momento em que os temas políticos são globais, não é? Quer dizer, questões como o ambiente, questões económicas, etc., não se limitam às fronteiras de um Estado, mas não temos instituições democráticas a nível global. E esse é o grande desafio e o grande desfazamento democrático que temos na era atual. Mas isso fica para outros ensaios. Não. Perguntas, não sei se o auditório tem alguma questão a colocar. Normalmente a primeira é sempre a mais difícil, António. Tenho isso por... ali uma questão. Tenho isso por norma. Sim. Connosco também nós também acontece o mesmo. Olá, boa tarde. Eu chamo Manuel Matola. Obrigado. Eu tenho 2 questões. Foi dito aqui que, com base no livro que ainda não li, sobre os sistemas partidários, né? Os partidos, sistemas partidários, perante essas mudanças todas que foram arroladas cá, o que é que está realmente a mudar? Para o seu caso, como autor e estudioso, são aqueles conceitos conhecidos como os partidos do arco da governação, os partidos de esquerda ou direita em função da ideologia, ou já estamos numa fase em que se pode avançar para a alteração ou mudança de todo daquilo que são os conceitos vindos dos estudiosos, nomeadamente aquilo que é o que é política, o que é esquerda, o que é direita em termos de ideologia, e o que é que se trata quando se fala de o que é que a gente define como arco de governação ou partidos que suportem o governo. Já estamos nesta fase de mudança de conceitos, e a segunda pergunta que eu quero fazer é em relação à questão da responsabilização dos
dos políticos. Disse há pouco que os políticos não são responsivos. E o que eu pretendo saber é se concorda com uma minoria, talvez não seja cá em Portugal que se discuta isso, mas em outros locais já se discute sobre a necessidade ou não de responsabilizar criminalmente os políticos que não seguem ou que não cumprem os seus mandatos. É só isso, obrigado. Ok. Respondemos agora? Sim, acho que é melhor. Sim, tem aqui, a primeira pergunta é muito interessante e muito relevante, porque de facto tem a ver com aquilo que fazemos quando estudamos política, não é? Aquilo que tentamos fazer enquanto cientistas políticos. Aquilo que tentamos fazer é tentar explicar os fenómenos políticos e isso implica olhar para a realidade, mas também olhar para essa realidade e a partir daí mudar as nossas teorias, os nossos modelos, a nossa conceptualização dessa realidade, não é? E portanto há aqui um diálogo em que a realidade muda, não é? E a partir daí somos obrigados a repensar a forma como essa realidade pode ser explicada, porque é isso que estamos a tentar fazer, tentar explicar essa realidade. E efetivamente muito daquilo que hoje estivemos a debater tem levado nos últimos 20, 30, 40 anos a uma reflexão sobre o que é que divide a esquerda da direita, se isso está a mudar, aquilo que caracteriza os partidos políticos, como é que os partidos políticos se relacionam com os cidadãos, algo que também tem mudado ao longo do tempo, e agora um debate muito intenso sobre aquilo que leva à desestruturação dos sistemas partidários até agora consolidados. Portanto, sim, a sua pergunta é muito interessante e tem razão no que diz. Em relação à questão da responsabilização criminal, eu diria que não. Eu acho que a responsabilização por atos políticos é uma responsabilização política, não é? Agora, será que essa responsabilização política pode ser feita de formas diferentes daquelas que temos, de formas que gerem mais incentivos para a responsividade? Sim, isso é possível. É possível criar incentivos que levam a uma maior responsividade. Há um trabalho muito interessante de um académico que veio a Portugal várias vezes, Philip Schmitter, em que ele fez um livro verde sobre o futuro da democracia. Ele tem ali várias propostas interessantes que visam precisamente isso, visam levar a uma maior responsividade entre eleitores entre eleitos e eleitores. Eu vou dar aqui só um exemplo, não é? Mas uma das propostas é haver uma espécie de Câmara de Cidadãos, que são escolhidos aleatoriamente, como nos Estados Unidos escolhem os participantes num júri criminal. E que esse painel, depois, essa Câmara de Cidadãos, escolhida aleatoriamente, tem a capacidade de fiscalizar algumas políticas selecionadas e haver aqui uma fiscalização dos cidadãos, ainda que de forma alguns, escolhidos aleatoriamente, sobre as ações dos seus governantes. E tem uma série de outras propostas inovadoras. Não estou a dizer que isto é necessariamente uma boa ideia que possa ser implementada amanhã assim, mas acho que devemos pensar sobre como podemos criar incentivos e mudar as instituições para criar incentivos para uma maior responsabilidade. Não queres? Eu gosto mais dessa ideia do que da que costumo ouvir por cá, que é aquela de haver lugares no Parlamento para representar a abstenção, porque a abstenção não se representa, não é? Não se representa, as pessoas não querem votar, magnífico. É uma decisão inteiramente livre e consciente, porque em Portugal não é obrigatório votar, mas não creio que essa seja uma solução. Acho que é preciso que as coisas sejam, quer dizer, que haja ali uma Câmara que é responsável e responsabilizável por aquilo que faz e não faz. Isso é o essencial da democracia. O resto temos que construir em cima de... Eu francamente, continuo a achar que andamos muito à volta, discute-se muito, já não é bem a esquerda e a direita, e o Macron não é bem a esquerda e a direita. Eu acho que há. E acho que há centro também, ou seja, acho que nem toda a gente está à esquerda, nem toda a gente está à direita, há pessoas que estão rigorosamente ao centro, há pessoas que estão um bocadinho mais para a esquerda, mas ainda são... é claro que tudo o resto à volta muda, e portanto significa isso que aquele eixo que representa a esquerda e a direita também tem que se ir adaptando um bocadinho. Mas eu acho que não é por acaso que o Sr. Macron, que agora é Presidente de França, se intitula como, ajudem-me, liberal social, ou social-liberal. Porque ele também está à procura de explicar como é que é o seu posicionamento. Mas se nós olharmos para as propostas económicas dele e para as propostas sociais dele, nós conseguimos localizá-lo. Não é impossível, digamos assim, localizá-lo.
talvez seja mais desafiante, porque estas coisas estão todas a mudar muito rapidamente, mas eu acho que conseguimos localizá-lo naquele eixo. E eu acho que o eixo ajuda muito. Eu gosto muito de coisas estáveis e gosto de ler as realidades conforme os eixos cardeais, não é? O eixo norte-sul, este-oeste continua a orientar-nos muito bem. Eu prefiro não os largar. Às vezes as coisas são um bocadinho mais complexas e é só dizer isto, até porque há pouco perdi a oportunidade e se calhar esta é uma. As gerações mudam muito e de facto a maneira como elas se mexem também. Agora, o que eu acho é que isso está a obrigar os políticos a mexerem-se. Vou dar um exemplo muito prático. Eu não vejo que um jovem de 20 e tal anos hoje pense exatamente da mesma maneira sobre as coisas que estão a acontecer no seu país, da mesma maneira que eu pensava há 20, quando tinha 20. Acho que se mexe com muito mais facilidade, acho que já não pensa na carreira como eu pensei quando comecei a estudar, no sentido que tem que fazer aquilo a vida toda e começa a carreira a pensar que tem que ter uma reforma. Acho que as pessoas, os mais novos, já não pensam da mesma maneira e, portanto, se não pensam da mesma maneira, a cabeça dos políticos vai ter que se virar assim um bocadinho, mesmo que continue a funcionar com aquele eixo norte-sul, este-oeste, e vai ter que pensar muito bem o que é para aquelas pessoas. E vai ter que pensar como é que faz um discurso que seja simultaneamente para mim, ou se calhar ainda para o meu pai, que também vota, como é evidente, mas que responda já um bocadinho. E isto é um desafio muito grande. É um desafio muito difícil. Só nota final para dizer, os políticos às vezes são muito chatos e nós olhamos para eles com aquele desdém que, enfim, volta e meia eles merecem muito. Não é sempre. Não deve ser muito fácil ser primeiro-ministro em alturas difíceis em que não há dinheiro e toda a gente pede. E portanto, quando se fala de criminalizar, já é. Mas quando eles cometem crimes, é por isso que a palavra criminalizar vem. Errar não é um crime, porque eu seria penalizado quase todos os dias, cometo-os todos os dias, e um político também os há de cometer. Eu costumo dizer isto muitas vezes em todos os sítios onde eu vou, não porque eu não critico os políticos, eu tenho que escrever todos os dias e acabo inevitavelmente a criticá-los, mas porque tenho uma noção da medida. E de que é uma grande responsabilidade ser político. E nem sempre é muito fácil contentar toda a gente e às vezes é um grande erro querer contentar toda a gente. Se queria dizer só isto, eu acho que é só para contrariar um bocadinho aquela coisa normal. Não há mais perguntas? Deixa eu ver. Sim, boa tarde. Eu gostaria só de colocar uma questão muito breve. Só pedir que aproximasse o microfone. Uma questão muito breve que tem a ver com o facto de, foi aqui dito e bem, que os partidos tradicionais, portanto em países como a França, no Reino Unido, Espanha, Itália, etc., desestruturaram-se. Portanto, quebrou-se a política tradicional. E porquê é que então isso não aconteceu em Portugal? O que é que acham que se está a passar aqui em Portugal para isso não ter acontecido? Bem, essa é uma questão muito interessante e tratada no livro, portanto leiam o livro, vale a pena, mas a minha hipótese é esta, não é por falta de tentativa, quer dizer, nas últimas eleições surgiram inúmeros novos partidos, nunca tivemos tantos partidos a concorrer em eleições como nas últimas legislativas. E muitos desses partidos que concorreram tentaram ser o Podemos português, ou o Front Nacional português, ou outros partidos que têm desafiado os sistemas partidários dominantes. Em Portugal, sem sucesso. Isso não teve sucesso. Porquê? A minha hipótese é esta. A minha hipótese é que o sentimento antipartidário está tão enraizado em Portugal que isso penaliza todos os novos partidos que surgem. Não é? Um novo partido, para se tornar viável, tem que ser olhado para os eleitores como uma opção credível, uma opção que vai conseguir votos, que vai conseguir ter representação e vai conseguir, a partir daí, ter impacto político. Os novos partidos que surgiram não conseguiram isso e sinto que é porque quando um partido surge, ele é imediatamente colocado o rótulo, eles são todos iguais, o que tu queres sei eu, não é? E são colocados de lado. Essa é a minha hipótese de trabalho. O sentimento antipartidário é forte. Não surgiram ainda figuras que fossem mobilizadoras também, quer dizer, isto também, eu estou a olhar para um lado, mas há outro, que é quem são os líderes, que tipo de campanha fizeram, etc. Não tivemos ainda líderes que fossem mobilizadores, que fizessem campanhas mobilizadoras.
E as duas coisas conjuntas fazem com que estes novos partidos encontrem um quadro bastante desfavorável. Enfim, essa é uma pergunta que muitos têm procurado explicar, não temos ainda uma explicação inteiramente convincente, e portanto digo, isto é a minha hipótese. Vamos ver se se confirma e é preciso fazer mais estudos sobre isso. E é só dizer que o Carlos, na verdade, acrescenta um dado adicional, enfim, lendo o livro perceberá melhor, mas tem a ver com o momento em que nasceram os partidos portugueses e como é que eles nasceram, que não é exatamente igual, porque é bastante mais recente também, ao momento e, portanto, à forma como nasceram e se posicionaram os partidos políticos nesses países onde as coisas parecem um bocadinho mais estranhas neste momento, não é? Reino Unido, em França, também Itália, porque já, quer dizer, a democracia italiana teve um interregno muito grande, mas já nasceu lá atrás e os partidos também começaram de outra maneira, sobretudo partidos onde as outras revoluções industriais foram mais, digamos assim, ativas ou melhores ou mais rápidas do que as nossas, mais produtivas do que as nossas. Nós chegámos sempre atrasados lá, não é? E chegámos também atrasados à democracia plena e, portanto, tudo isso tem alguma interferência na leitura do Carlos que me parece acertada, que é uma leitura mais histórica, mas que acaba por se resumir a isto. Os nossos partidos são realmente muito novos e já não nasceram com aquela coisa muito dirigida, não é? Eu tenho este partido que é muito dirigido para o eleitorado católico, da Igreja Católica Portuguesa, quer dizer, já não foi bem assim, não é? O CDS aproxima-se um bocadinho, mas na verdade nunca foi propriamente, havia muitos católicos a votar no PSD e no PS, não é? Que estava cheio de católicos. Está, sempre foi liderado, tivemos o primeiro-ministro, provavelmente um dos primeiros ministros mais católicos que o país já teve, era líder do Partido Socialista, que foi o engenheiro Guterres. E talvez isso ajude a explicar alguma coisa também, não é? Estes partidos são mais recentes do que isso e nós, na verdade, ainda estamos a olhar para eles e assim, com alguma expectativa de que eles vão adaptando. Às vezes essa expectativa não é muito realista, mas, enfim, dito isto, ainda estamos aqui e de repente parece que o país é maravilhoso e que toda a gente fala bem de Portugal e Portugal é espetacular, mas se calhar não é tudo assim tão mau. Obrigado. Há mais questões? Não. Não havendo mais questões, queria agradecer ao David e ao Carlos. Agradecer a vossa presença, portanto já perceberam que não vale a pena fundar um partido. Acho que o melhor é comprarem um ensaio, está ali em cima, e o autor sai mais barato e de certeza mais informativo e instrutivo. E o autor está aqui disponível para assinar. Muito obrigado a todos. Obrigado.